Bom dia, irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que tenham passado uma semana muito boa na presença do Senhor. Que bom estarmos juntos em mais uma escola bíblica dominical. Já tivemos uma abertura muito boa, abençoada por Deus. Agora vamos à nossa aula de hoje. Antes da aula, gostaria de compartilhar com os irmãos algumas importantes informações e boas notícias. Por favor, nos acompanhe. Essas informações, essas notícias. O Brasil registrou nesta quinta-feira 12, 975 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 566.988 óbitos. O que é importante? A média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 884. São agora 13 dias seguidos com essa média abaixo de 1.000. Que bom, graças a Deus, estão caindo os números. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 13% e aponta uma tendência de estabilidade. O país ainda tem 35.571 casos registrados do novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo este boletim. Com isso, a média móvel nos últimos 7 dias foi a 31.229, a menor marca desde 25 de novembro de 2020. Que bom! Realmente estão caindo os números. Isso representa uma variação de menos 12% em relação às últimas 2 semanas. Isso é muito bom, amado. Na cidade de São Bernardo do Campo, por exemplo, o boletim da cidade já registrou esta semana 763.425 doses aplicadas, a primeira dose. 541.386 a primeira dose e 201.766 a segunda dose. E a dose única, 20.000 pessoas já, 20.273. Que bom! Que bom! Numa cidade com um pouco mais de 800 mil habitantes, já foram vacinadas 763 mil habitantes. Que boa notícia! Uma outra importante boa notícia, né? É acerca dos números em relação às pessoas internadas na cidade de São Bernardo do Campo, segundo o último boletim. Por exemplo, na UTI, estamos no número de 17% de ocupação. E para a enfermaria, 13%. Que bom, menos pessoas assim internadas, menos pessoas em estado grave. Graças a Deus, irmãos, graças a Deus. Isso que traz alento ao nosso coração. Esse cenário positivo traz alento para as mudanças que faremos daqui para frente na nossa igreja, para os trabalhos presenciais. Eu gostaria de lembrar aos irmãos um fato importante. Olha, a nossa última escola bíblica dominical presencial foi no dia 15 de março de 2020. Olha, gente, já faz tempo, cerca de 17 meses, quase um ano e meio sem atividade presencial na escola dominical. Tempos difíceis. Os irmãos vão de lembrar que no domingo do dia 22 de março, nosso querido irmão Antônio começou a fazer a abertura da nossa IBD todos os domingos às 9h30, com uma abertura tão espiritual, tão piedosa, tão pertinente. Fomos abençoados domingo a domingo, o ano inteiro, por essas aberturas, né? À noite, como não havia o culto, março, abril, maio, junho, julho e agosto, 5 meses sem culto presencial, nós procuramos trazer a palavra de Deus aos irmãos, domingo a domingo também, para edificação e encorajamento da igreja. O culto presencial voltaram os trabalhos no dia 6 de setembro do ano passado, num culto inesquecível, marcante, com a celebração da Santa Ceia depois de tanto tempo. Foi emocionante. E assim foi, de setembro até março deste ano, onde veio uma segunda onda da pandemia, tivemos que fechar novamente
a igreja, o templo, para as atividades presenciais. Nesse período também, o querido irmão Nivaldo veio ajudar-nos na Escola Bíblica Dominical com o presbítero Antônio, com as aberturas tão preciosas, semana a semana também nos abençoando na Escola Bíblica Dominical. Isso sem falar do trabalho incansável de todos os nossos professores, queridos irmãos, dedicados, semana a semana, esse tempo todo, sustentando a estrutura e o funcionamento da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bênção! Louvado seja Deus amado por todo esse trabalho. Mas os trabalhos presenciais começaram a retornar. O culto, por exemplo, voltou na igreja. Nossa igreja foi reformada, o templo foi reformado, então em 6 de junho voltamos aos trabalhos presenciais do culto. Assim foi, tem sido uma bênção, domingo após domingo, né? Tem sido uma bênção. Aí, na reunião do conselho do dia 30 de julho, agora recentemente, o conselho da igreja resolveu que a IBD deverá retornar aos trabalhos presenciais, voltarmos aos trabalhos presenciais, a partir do dia 22 de agosto, próximo domingo já, irmãos, próximo domingo, 22 de agosto, vamos retornar aos trabalhos presenciais da Escola Dominical. Que bênção, que bênção! Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, traga a sua família, pode vir, irmãos, lógico, com todos os cuidados devidos, como tem sido até agora, nos cultos, né, com a máscara, todos usando máscara, álcool gel, aqueles cuidados todos, e Deus tem nos guardado, e Deus tem nos abençoado, e certamente assim continuará a ser nos abençoar. Venha, irmão, venha para a casa do Senhor, domingo que vem, a Escola Dominical será lá, na casa de Deus. Vamos lá, vamos juntos. Vamos à nossa aula de hoje, dando sequência à nossa boa revista deste trimestre. Bons temas temos abordado semana após semana. Que Deus nos abençoe e nos ajude nesta aula de hoje. Amém? Lição de número 10 será o tema de hoje. A ordem natural, a questão do certo e do errado. Vamos abordar essa questão. E o texto básico se encontra lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 14 até o 16. Está aqui o texto, coloquei aqui para facilitar nossa leitura. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Bom, irmãos, é importante explicar um pouco o contexto desta passagem, deste ensino de Paulo. Bom, você sabe que a igreja em Roma era constituída de 2 grupos principais, os judeus e os gentios. Os judeus que tinham a lei, que tinham a aliança, tinham as promessas, os profetas, o Cristo, eles se orgulhavam de ter esta herança espiritual, esta herança. Os gentios convertidos vinham do mundo pagão, eram gregos, eram romanos, povos de outras nações convertidos. Como vinham do mundo pagão, eles não tinham a lei de Moisés, não tinham todo esse conhecimento, essa bagagem religiosa que os judeus tinham. E na igreja, esses grupos às vezes entravam em conflito por causa dessas diferenças. E provavelmente os judeus, com um certo preconceito em relação aos gentios, aos cristãos gentios. Aí Paulo exorta, dizendo que todos estávamos na mesma situação diante de Deus, tanto judeu como gentio. Todos estamos na mesma condição espiritual, em pecado, condenado à morte eterna, destituído da glória de Deus e necessitados da graça, da sua graça. E foram alcançados pela graça em Cristo.
E ambos, judeus e gentios, foram igualmente justificados pelo sangue de Cristo. Então ele aborda essa questão aí, mas nesse particular, nesse capítulo 2, onde ele está explicando aos judeus que eles não deveriam se orgulhar porque tinham a lei e os gentios não tinham a lei, dizendo, olha, todos seremos julgados, tanto os judeus conforme a lei e os gentios conforme a lei, a norma da lei, o princípio da lei gravado no coração de todos os homens. E este será a base do tema que vamos desenvolver nesta manhã. Esta lei, essa norma da lei gravada no coração de todos os homens. É a chamada lei moral, aquela coisa inata que Deus deu no coração do homem, porque foi criado à imagem de Deus e carrega, mesmo caído, mesmo em pecado, todos os homens trazem dentro de si esta lei. É por isso que ele fala no versículo 15 assim, ó, esta norma gravada age com a consciência do homem e seus pensamentos, ou acusando ou defendendo. E todos, o gentio, com base nesta lei, nessa lei moral interna, vai ser julgado diante de Deus. E o judeu, julgado também diante de Deus, por esta lei e pela lei especial revelada das Escrituras Sagradas. Ou seja, ninguém é indesculpável diante de Deus. Não existe um homem na face da terra que seja indesculpável diante de Deus. Não existe, não existe. Né? Vamos seguir então, com base nessas explicações, vamos trabalhar essa questão da lei natural que está no coração do homem, pelo qual os homens serão julgados. É por isso que o homem tem, o ser humano tem um senso de justiça, um senso de bondade, um senso de maldade, um senso, né, um conceito do certo e do errado. Isso não precisa ser cristão nem temente a Deus, porque está inato no coração humano, está em todos os homens, em todas as culturas, em todas as etnias, em todas as civilizações. Isso é muito importante, esse conceito sobre o ser humano, sobre a natureza humana, sobre a consciência do ser humano. Sim, isso é importante, tá? Vamos trabalhar esse tema, né? Que Deus nos abençoe. Ao final dessa lição, nós veremos que a vida possui uma ordem natural que é demonstrável. Existe uma ordem na humanidade, na criação. E esta ordem natural é que impulsiona o nosso comportamento em diversas áreas da vida. É isso que vai ser trabalhado pelo autor nessa lição e nós vamos também aplicar para a nossa realidade. Dessa forma, podemos refletir sobre as ocasiões em que nós transgredimos a lei moral de Deus. Como é que o homem transgride o padrão de Deus? Sim, claro que transgride. O pecado é uma transgressão da lei de Deus. O pecado é uma quebra da lei de Deus. Então, esses conceitos são importantes para o ser humano, né? Para inclusive sua salvação. A nossa tese, né, principal hoje, olha, a vida possui uma ordem natural, a vida do ser humano, da humanidade, possui uma ordem natural que é demonstrável, ou seja, que é objetiva, que podemos identificar. Sim. E essa ordem natural é usada por Deus para nos indicar o que é certo e o que é errado. Aliás, é uma das formas que Deus, em sua graça, não a graça especial salvadora em Cristo, mas sua graça comum, pelo qual ele sustenta a humanidade, é a graça que sustenta a ordem da humanidade, chamada graça comum, e é com essa graça que dá ao ser humano essa consciência interior do certo e do errado, porque não fosse isso, o mundo seria inabitável, impossível, seria uma selvageria, não haveria controle para a natureza humana pecaminosa, mas Deus, na sua bondade, justiça e sabedoria perfeita, assim o fez. Assim o fez. Segundo sua lei, assim que Deus ordena, que Deus coordena, que Deus governa, gravada no coração do homem. Introdução. Para sabermos como agir de modo a ter saber como agir a ter uma vida boa, que é o tema da nossa revista, é preciso distinguir o que é certo e errado. Uma vida boa exige assim
equilíbrio na vida, equilíbrio, né? Uma condição humana, sendo crente ou não, de equilíbrio nas relações, relacionar-se um com o outro e com a realidade. Mas como isso é possível? Vamos lá. Como isso é possível o homem ter essa noção do certo e do errado? E tem, e tem. Sabemos que o cristão deve adotar a Bíblia como seu único padrão de fé e conduta. Sim, é o que nós ensinamos, é o que nós cremos, é o que nós vivemos. A Bíblia é, de fato, para nós cristãos, o padrão, a referência objetiva da vontade de Deus e dirige a nossa vida, nosso comportamento. Aí a pergunta, mas será que existe algum padrão de conduta além da Bíblia e que seja para todo mundo, que seja universal? É o que nós vamos entender hoje. É a ordem natural, é a lei natural, é a lei que está no coração do humano, do homem, gravado no coração do homem. Existe um padrão, sim, né? Que não é salvador, não é salvífico, mas que coordena e facilita a existência humana. Existe um guia certo e errado, do certo e errado, que esteja disponível a todas as pessoas, mesmo não sendo cristãs? Nós já respondemos que sim, né? Agora vamos ter que justificar isso, né? É a ordem natural, é a lei natural, é a lei moral no coração do homem. A vida possui uma ordem natural que é demonstrável, Ou seja, há uma ordem na criação de Deus. Não é um caos, não é uma coisa perdida assim. Há equilíbrio. Existem leis físicas, leis biológicas e leis morais. Deus faz tudo tão perfeito, né? Tão perfeito. O homem não enxerga porque o homem ele é pecador, ele está perdido, está cego, não enxerga. Mas há ordem em tudo isso, com certeza. Por exemplo, certos ciclos da natureza não mudam. E todo mundo respeita uma variedade de fatos. Por exemplo, no plantio das safras, né? É um exemplo dessa ordem, dessas leis naturais da vida, né? Quem já viveu no campo conhece a importância de respeitar as leis agrárias, né? Aqueles detalhes de esta planta, aquela planta, aquele tipo de fruta, aquele tipo de plantação serve em determinado tipo de terreno, o tempo certo de plantar, a ocasião, tudo isso fazem parte desse ciclo, né, natural de leis que o homem descobre e aplica. Por exemplo, né, o autor coloca esse exemplo na revista, né? Por exemplo, ninguém coloca uma muda de tomate num armário e espera que planta, né, que cresça essa muda de tomate. Ninguém faz isso em sã consciência e inteligência. Por exemplo, ninguém planta o milho nos mesmos campos inundados onde se planta o arroz. Obviamente, ele exige um terreno apropriado e um certo clima apropriado, assim, como o arroz, e assim por diante, né? São leis naturais, né? Leis naturais, ou seja, há uma ordem natural. A colheita vem depois da semeadura. Aí você diria, mas é óbvio, pastor. Claro que é óbvio, porque isso independe da cultura, disso, daquilo. É uma ordem natural da vida e da criação divina, né? E também há, como eu disse, leis físicas, leis biológicas, né? E a lei moral. Da mesma maneira, a ordem natural impulsiona também o comportamento do ser humano nas diversas áreas da vida, fazendo com que nós nos comportemos ou de um jeito ou de outro, conforme, né, o entendimento da realidade, a compreensão do mundo, e isso dentro, né, com o equilíbrio com a ordem que está no coração, a consciência, o senso de Deus inato ao homem, a consciência moral que está colocada no coração do homem. O mundo, ele foi planejado por Deus. Planejado por Deus. Ele foi criado e planejado por Deus, e eu digo mais, ele continua sendo sustentado por Deus, preservado por Deus, sem dúvida nenhuma. Os cristãos creem que o mundo é da maneira que é, porque Deus planejou assim, ok? E não inteiramente como está hoje. Então o cristão tem uma percepção muito clara do que Deus fez
e do que nós temos hoje, né? Assim, porque nós sabemos que o que Deus fez, a criação, o planeta Terra, os habitantes da Terra, os céus, o mar e os seres que habitam, tudo foi criado por Deus de uma forma perfeita, de uma forma perfeita, né? O que existe hoje, infelizmente, a natureza, o planeta está sofrendo as consequências da mão do homem pecador, por causa da queda lá atrás. As relações do homem com a natureza, consigo mesmo e com o próximo foram completamente distorcidas. Tudo que você vê, não só no campo das relações humanas, na história das civilizações dos homens, são marcados pelo pecado e as consequências do pecado, a violência, a ganância, o egoísmo, todas as consequências da queda nas relações humanas, guerras, morte, pobreza, opressão, tudo isso consequência da queda. Mas há um efeito também da queda na relação do homem com a natureza. E isso, eu e você, todos nós estamos vivenciando o aquecimento global, a questão da camada de ozônio, a questão das matas, a questão dos animais em extinção, e assim vai. O planeta sofre, o planeta geme, a criação geme por causa dos efeitos da mão dos homens, a mão do homem, né? Então isso é o que nós vivemos, né? A criação sofre esse efeito, né? Mas no princípio não era assim, não era assim. Gênesis 1:31 avisa, né? nos avisa, nos ensina, né? Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde, manhã, o sexto dia, e era perfeito. Deus criou tudo perfeito, os luzeiros, a terra, os habitantes do mar, dos céus, e os homens, e o homem e a mulher. Ele criou de uma forma perfeita, perfeita, para habitar na terra, né? E assim sendo, foi Deus quem criou o gênero, a sexualidade e o amor. Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem, de uma forma linda, perfeita, com a capacidade de relacionamento emocional, físico, e gerar filhos. E gerar filhos para encher a terra, para multiplicar e encher a terra. A criação de Deus. Que coisa perfeita, né? Perfeita. Gênesis 1:27 e 28 diz: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou perfeitamente. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Que coisa perfeita, coisa linda. E mais, e mais. Deus criou, assim, criou o estado do casamento, foi obra de Deus. Isso não é invenção humana, não é invenção da cultura, que o homem foi, das culturas, que o homem foi se descobrindo, né, e foi assim inventando, e os clãs, e as aldeias, depois vieram as cidades, como fosse invenção humana. A sociedade é uma invenção humana, Deus é a origem de tudo. Por isso que Deus é a base da família, Deus é a base da família, Deus é a base do casamento, em que há uma distinção, né, dos homens e mulheres com o papel e a missão de cada um, dentro do plano abençoador de Deus, a capacidade da mulher de amar e completar o homem, como do homem amar o outro ser e completar física, emocional, psicologicamente e espiritualmente. Coisa tremenda! Ao mesmo tempo em que se unem numa humanidade maior e complementar, e assim as relações são formadas. Gênesis 2:24 deixa claro isso. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, perfeita. Perfeita. É a união conjugal, é a união espiritual, é a união abençoada por Deus, um novo núcleo. Um novo núcleo agora, deixa o primeiro núcleo, pai e mãe, e agora forma um novo núcleo com uma só carne. Ah, que profundo isso, né? Quantas implicações para a família. Criou Deus o trabalho. Lá em Gênesis 2, deu o nome ao homem, aos animais, e cuidou do jardim de Deus. Deus criou
tudo belo. A capacidade do homem de cantar, de admirar, né, de ter conceito estético. De onde vem isso? Deus que capacitou o ser humano para admirar a arte, tá? Para ser artista. Porque isso é graça de Deus, porque o que Deus criou é belíssimo. E o homem tem essa capacidade de contemplar, de vislumbrar a natureza. E Deus criou a natureza e as leis da física, todas elas, né, que sustentam a criação de Deus. Isso é maravilhoso, meu irmão, maravilhoso. O que Deus planejou, portanto, é natural e é belo. Mas aí, vamos trazer isso para a nossa aplicação, né? A questão da ordem natural, da lei natural, a lei de Deus gravada no coração humano, que o capacita a discernir o certo e o errado. Está na criação de Deus, lá atrás, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, tá nisso aí. Por exemplo, o autor faz esta aplicação na educação das crianças, né? O princípio, o conceito do certo e errado faz parte da educação. O papel dos pais de formar o caráter, né, e formar o ser humano para viver, para a vida, para o mundo, né? Então as crianças recebem dos pais as orientações sobre o que fazer e como fazer, o que é certo, o que é errado, desde cedo, ou seja, isso é inato ao ser humano em qualquer cultura, de transmissão, né? Transmissão de conceitos, transmissão, né, de entendimento do mundo, da realidade e de si mesmo. No entanto, enquanto eles crescem, eles vão aprendendo nas fases da vida, da infância, na pré-infância, na infância, na adolescência, a diferença do certo e errado. A criança sabe, ela já vai aprender, já sabe o que é errado, o que é dela, o que é do outro, o que é roubar, o que é mentir, ela já sabe, está no coração. Tem coisa que não precisa nem ensinar, está no coração do homem. Quando chegam à adolescência, então, deveria, de uma forma natural, estarem preparados para tomar decisões na vida, por causa, claramente, da educação, da formação, da capacitação que vão recebendo na sua formação, de discernir, de escolher, de saber decidir, que vai recebendo a herança da sua formação familiar. É fundamental, então, que nessa faixa etária, na adolescência, ela já tenha capacidade e condições de poder discernir o certo e errado. Nem sempre isso acontece, por vários fatores. Uma má educação, de um lado, de outro lado, o próprio coração humano, viu, gente? O próprio coração humano, pecador, tá? Porque o pecado está no homem, em todos nós. Da incapacidade que nós temos de atingir o padrão de Deus. O padrão de Deus. É por isso que há tantos erros e, né, transgressões e tantas, né, tanto de adultos já perdidos e com violência e com consequência dos seus atos, como já na adolescência e juventude. Já devia ter a capacidade de discernir o certo e errado, às vezes não acontece. A ordem criada, ela nos dá direção. Direção para que vivamos racionalmente nos limites da realidade física e biológica, ou seja, vamos aprendendo, a criança, a adolescência, aprendendo. Esse reconhecimento da ordem correta da vida é sabedoria, né? E Deus usa os pais. Os pais, em geral, são instrumentos de Deus na formação, na transmissão de conceitos, de verdade, e formação disso, levando o homem a uma sabedoria de viver. O que, como eu já disse, nem sempre isso acontece perfeitamente pela falta de uma devida educação e formação moral, né, das crianças, né? Trata-se de descobrir a verdade sobre a vida, sobre como faz o mundo funcionar e como devemos viver e assim nos encaixarmos bem na sociedade. É a formação. Deus já dá, assim, ao homem condições de desenvolver nesse sentido, mesmo sendo não cristão, né, com o que está gravado no coração e na mente, a consciência. Aí vai do seu cenário de vida que vai desenvolver ou não essas condições. Bom, essa questão do ensino moral comum, ou seja, existe uma ordem natural, existe um padrão, pai pastor, existe um padrão do certo e errado em todas as culturas, mas o que é para o ocidental não é para o oriental, o que é para o rico não é para o pobre, o que é para o civilizado não é para aquela tribo
ali no interior do país, eu vou dizer que não, está errado esse conceito. Está errado esse conceito. Existe sim um padrão universal, existe sim, é o que Paulo falou acerca dos gentios. E o contexto, para você entender bem o que Paulo falou em Romanos 2, Paulo escreveu a cidade de Roma, capital do império, tá? Uma cidade cosmopolita, maior cidade, poderosa, culturalmente, financeiramente, politicamente. E aqueles gentios da igreja vieram desse mundo pagão, eram idólatras. Idólatras, todos com as religiões que tinham sacrifícios ou misticismo, era assim, uma religiosidade pagã. Desse berço vieram aqueles gentios que ele está falando. Vocês vieram desse berço cultural, esse berço religioso. Ele está dizendo, ó, vocês que vieram desse berço assim, avesso a Deus, mesmo assim, tem em si gravado no coração a norma da lei, para fazer o bem ao próximo. Então, o que há de bom na humanidade, o que há de resquício de bem nas pessoas, e há, senão seria terrível, é de Deus. Isso está em toda a história da humanidade, em todas as civilizações, em todos os povos, tá? Então, os seres humanos têm assumido ao longo da história um ensino moral comum, observado nos egípcios antigos, nos babilônios, nos hindus, nos gregos, nos romanos, nos chineses, por todas as civilizações que nós conhecemos. Como é importante este conceito, tá? Há um padrão na humanidade. Vivemos uma época tão complicada hoje, né, de exagero em determinados nichos da sociedade, como os oprimidos, os excluídos, né? Há um exagero, né? Assim, há uma releitura da história para ficar ou é oprimido ou é opressor. Então, não caia nessa, não caia nessa. Todos os homens e as histórias têm, sim, claro, os dramas todos dos povos, os mais sofridos, os mais oprimidos, algumas raças assim, oprimidas. Com certeza tem. Mas há um padrão moral, porque a vida não se limita nisso, rico e pobre, elite, tá? E a pobreza, não essa leitura da história, essa filosofia da história não é real, não é a leitura cristã, com certeza. O ser humano, diante do Senhor, independente da cultura, ele responde diante do Senhor. Há uma natureza humana, há um comportamento intrínseco, algo inato a todo ser humano. Todos vêm da mesma raiz, todos vêm da mesma fonte, todos vêm da mesma origem. Todos, e têm a mesma condição espiritual diante de Deus. Nem é mais, nem é menos. Não há privilégio diante do Senhor. Não há isso. A necessidade de todos os homens, em todo lugar, igualmente, se reconciliarem e voltarem para Deus. Porque a grande questão da nossa sociedade humana é que estão longe de Deus, é por isso que estão confusos, perdidos, brigando entre si, destruindo um ao outro, querendo superar um ao outro o tempo todo, por falta de Deus, conceito de Deus. É o que eles precisam. Então, todas as leis e costumes, embora tenham diferenciações significativas de nação para nação, de civilização para civilização, há princípios primordiais básicos em cada sociedade humana, porque todos vêm de Deus. É o que Paulo fala assim, a norma da lei gravada. Quando alguém naquela cultura, não tem nada a ver com a nossa, do outro lado do continente, faz o bem e eu faço o bem, é algo do ser humano. Não é questão da raça, da etnia, da cor e nem da classe social. É do ser humano criado à imagem de Deus. Então, isso nós temos que voltar a enxergar, viu, meu irmão? Voltar a enxergar, fica nessa massificação, né, de uma mensagem, de um discurso politizado, ideológico dos nossos dias, né, fazendo a cabeça de nossa juventude, de nossas crianças, da nossa sociedade. O tempo todo, nas campanhas publicitárias, na mídia, o tempo todo, né, de um mundo diferente, né? Não caia nessa, não. Nós temos a visão de que todos os homens carecem da glória de Deus igualmente, devemos amar ao próximo, a todos, sem distinção, se nós fazemos a diferença. Como o mundo está precisando do Evangelho cada vez mais. Existem exemplos de uma verdade moral absoluta. Por exemplo, o estupro.
o estupro é sempre errado, em qualquer cultura, época, nação, tribo, o estupro, de uma forma universal, é entendido como algo ruim, errado. A mentira, na maioria das nações aí, né, assim, é entendida também que é necessária, né, é uma versão. Há o sentimento de culpa, todos sentimos culpa quando fazemos algo que fazíamos, nós sentimos culpa por fazer algo que sabíamos que não devíamos ter feito. Isso é consciência de pecado, né? E Paulo, o ensinamento de Paulo, em Romanos 2:15, né, que nós lemos, Paulo se refere aos gentios afirmando que a lei estava escrita no coração deles. Já falei isso. E que a consciência alternadamente os acusava e os defendia. É assim mesmo que trabalha a consciência de todos os homens. Sabem que estão errados. Sabe que está errado. Sempre. Não importa a raça, a etnia, a cultura. O homem sabe. Ele sabe. Tem gente erudito, tem gente com capacidade que faz coisa ruim, horrível, tá? Abominável dentro da sociedade. Então não é só as pessoas simples e sem educação que fazem coisa errada. Sim, muita gente aí, muita gente. Você sabe isso? É a realidade humana. Realidade humana. Então não vá nessa onda. Quem de nós nunca teve tais defesas e ataques operando na nossa consciência? Ah, sim. Entender a culpa como consequência normal de um erro cometido significa aceitar a realidade da lei moral e do pecado. Como é bom quando você conversa com uma pessoa e prega o evangelho, você fala, não, os homens estão em pecado diante de Deus e precisam se arrepender, como eu e você. E a pessoa reconhece, realmente eu estou errado, minha vida está errada, eu preciso de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é graça de Deus, né? Porque há uma grande parte da das pessoas, né, que você encontra há um desprezo, uma rejeição ao Evangelho, rejeição à mensagem de amor da parte de Deus e à obra de Jesus Cristo. E assim aceitando, quando há um bom coração, assim, e é Deus que faz isso, requer arrependimento e perdão. É reconhecer, sou pecador mesmo, eu estou falhando com Deus. Tem misericórdia, eu preciso do perdão de Deus. Essa questão do certo e do errado não são conceitos abstratos, tá? Conceitos abstratos são reais, são parte da realidade humana. O conhecimento do certo e do errado está dentro de nós e no fundo do coração quando sabemos quando falhamos. Há um discurso por aí, e você sabe disso, que não há certo nem errado, cada um faz sua escolha. Que não há verdade nem mentira, cada um escolhe a sua verdade. Esse é o discurso de nossa sociedade contemporânea, fazendo a cabeça dos homens e das pessoas. Cada um viver como quiser, tá tudo certo. Devemos aceitar tudo. Assim, é um conceito moral muito grave. Devemos aceitar e respeitar o comportamento de todas as pessoas, mesmo que seja contrário do seu. Você não tem nada de... Ninguém tem que chamar a atenção do outro que está errado ou que está certo. Essa cultura é a cultura do nosso tempo. E crente não fica defendendo essa cultura. Meu irmão, crente não fica defendendo essa cultura de que cada um faz o que quer, como quer. Meu irmão, você não conhece a palavra de Deus? Você não conhece a Deus, não? E o Deus da palavra? Não é assim, não. Existe pecado, existe o padrão de Deus, existe a lei de Deus, existe uma verdade, sim. E nós todos, e todos serão julgados perante Deus em obedecer ou descumprir a lei de Deus. Então há certo e há errado. Temos um sentido inato da existência de padrões permanentes. O conceito de justiça, por exemplo, cada pessoa receberá o que lhe é devido, recompensa ou castigo, conforme 2 Coríntios 5, todos vamos comparecer perante o tribunal de Deus. Isso é o significado de justiça. Eu vou comparecer perante Deus para receber a minha recompensa ou aquele que desprezar Deus, o castigo, a condenação. A ideia de justiça e juízo, de certo e errado, está dentro do ser humano. Está dentro. E de onde vem esse senso de justiça? Que ainda há. Claro que há. Vem de Deus. Vem de Deus. É assim que você acredita nas leis dos homens. Por que você acredita nas leis dos homens?
E temos que acreditar, porque toda autoridade vem de Deus. A Constituição é humana, mas é dentro de princípios, princípio de justiça, né, de relacionamento das instituições e das pessoas. É assim que regem as leis da República, né, para julgar as causas e as questões entre os homens. Então há um princípio, há um sentimento de justiça, mesmo humana. Vem de onde isso? Quando você defendendo uma causa, sendo injustiçado, você entra com um processo, você acredita que aquele juiz vai julgar segundo as leis humanas, mas segundo um princípio de justiça. De onde vem esse princípio de justiça? Senão de Deus presente na humanidade, né? Essa é a ordem natural, né? Todos serão julgados assim, obedecer ou não obedecer à lei de Deus. Concluindo, o mundo é assim, como vimos, é porque Deus criou assim. Nós podemos conhecer a verdade, porque há uma verdade e há uma distorção da verdade, há uma corrupção da verdade, da palavra, do padrão de Deus. É o que a gente vê no dia a dia, esse mundo, né, conturbado, perturbado, né, por causa disso. Podemos também perceber a evidência clara de um projeto de Deus no universo e de uma ordem moral, natural. Apesar do pecado humano, cujas leis são invioláveis. A ordem natural, então, desta forma, tem uma dimensão moral que é objetiva e marca a alma, é a consciência, e todos serão julgados. O judeu, porque tem a lei, a revelação especial de Deus, mas o gentio, que não é judeu, tem a lei de Deus gravada no coração, todos nós. Então ninguém tem desculpa quando comparecer diante do tribunal de Deus. Aplicação, irmão, para finalizar, faça uma reflexão sobre as ocasiões em que nós transgredimos a lei moral de Deus. E a lei moral, no nosso caso, nós entendemos mais abrangente que a ordem natural. É a lei revelada. Particularmente o decálogo, os 10 mandamentos, eles sintetizam esta chamada lei moral de Deus. Não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, não furtarás, não cobiçarás. A mulher do próximo, o bem do próximo, é a lei moral de Deus. Diante dessa reflexão, devemos confessar a Deus os nossos pecados. O que estamos quebrando, o que estamos desobedecendo. Será que estamos obedecendo a lei de Deus, irmão? Será que nós estamos de fato cumprindo a lei de Deus? Como crentes, vamos trazer para nós mesmos, né? Será que temos sido fiéis, seguindo o andar do Senhor? Verdade. Amando o próximo, amando a Deus acima de todas as coisas e amando o próximo como a nós mesmos. Temos cumprido a palavra. Temos sido autênticos e verdadeiros uns com os outros, temos perdoado uns aos outros, temos cuidado uns dos outros. A gente, na experiência, no cotidiano, vemos tantas situações entre os cristãos, a falta de amor, a falta de perdão. Muitas vezes, pessoas que carregam durante anos um sentimento ruim em relação a outro irmão, às vezes, por alguma situação particular, aí ficou desgostoso, o desgosto se tornou ira, a ira se tornou raiva, amargura e guardou no coração. Não houve perdão, não liberou perdão e vai levando isso para a vida. E às vezes isso daí interfere na vida espiritual e da família. Às vezes por causa de uma situação assim até muda da igreja, muda da igreja, vamos embora. Aí não resolve o problema, né? Não resolve o problema. Não perdoa, não trata do assunto, e assim vamos camuflando nossos pecados. Meu irmão, em nome de Jesus, não fique aí escondendo seus pecados do passado guardados. Resolva tudo, não tenha problema com ninguém, não. Perdoe. Às vezes nós cometemos problemas uns com os outros, às vezes até sem perceber, às vezes nós ofendemos, às vezes até magoamos alguém numa brincadeira, numa observação, numa atitude, sem notar muitas vezes. E às vezes temos que estar coração aberto a isso, a pedir perdão. Pedir perdão a Deus por isso, por essas coisas todas, para ser segundo o coração de Deus, assim, com Deus e com o próximo. Então peça perdão a Deus se seus pecados atingiram outras pessoas, alguém próximo a você. Se eu mesmo cometi alguma coisa que trouxe tristeza ao teu coração por alguma situação, quero te pedir perdão. Venha conversar comigo, mas não fique guardando no seu coração não, viu? Vamos lá, vamos orar, vamos
acertar, tá bom? Vamos tirar do nosso coração as coisas ruins, os maus sentimentos. E faça assim, começa na sua casa, com sua esposa, com seus filhos, com seus parentes, com seus amigos, com seus irmãos, com seus colegas de trabalho. Viva a palavra, cumpra a ordem de Deus, a lei de Deus, e a lei maior é o amor acima de todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe. Amado, que Deus te dê um domingo muito feliz, cheio da graça do Senhor. E logo mais, à noite, venha à casa de Deus, venha. Nós somos nossos cuidados, mas venha adorar o Senhor. Confie nisso, venha celebrar, venha se encontrar com os irmãos, venha estar em comunhão com os irmãos. É aqui o nosso convite. E domingo que vem, olha, domingo que vem, dia 22, vamos voltar à escola dominical na igreja. Que bom! Vamos à casa do Senhor. Uma boa semana, um bom domingo para todos.